Certo, então vamos continuar a fazer exercício sobre energia, né? Esse exercício aqui fala assim, ó, a plataforma P mostrada na figura 14.12a tem massa desprezível e está presa por cabos de 4 metros. 4 metros é ótimo, de 40 centímetros, né? 0,4 metros. Que mantém a mola de 1 metro comprimida, de 0,6. Então, ó, tem um detalhe bem importante aqui, foi falado. Essa mola, ela está comprimida aqui de 0,6. Já tem um ΔX aqui de 0,6, tá bom? Quando nada se apoia sobre a mola, porque aqui a gente prendeu, né, essa mola. Depois um bloco de 2 kg é colocado sobre a plataforma e é solto a partir do repouso após a plataforma ter sido empurrada 0,1 metro para baixo. Então é assim, ó, além desse 0,6 aqui que a gente comprimiu e prendeu essa mola nesses 2 cabos, ainda veio uma pessoa que colocou a mão aqui e empurrou para baixo esse bloco de 2 kg mais 0,1 metro, mais 10 centímetros para baixo. E aí soltou. E aí determina a altura máxima em relação ao piso que o bloco sobe sobre o ar. A gente sabe que isso daqui é quando a velocidade dele for zero, né? A velocidade dele aqui for zero. Quando ele vai sair com a velocidade aqui, ele vai sair do repouso, né? Mas ele vai ganhar a velocidade logo que a pessoa tirar a mão e vai subir e depois vai perder a velocidade. É a altura máxima que ele chega. E a gente vai utilizar energia para poder fazer essas contas aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou ter meio, T1, né, que é a energia cinética em 1, mais somatório dos trabalhos de 1 até 2, energia cinética em 2. Então, vamos lá, meio de mv1 ao quadrado. O que está realizando o trabalho aqui? Quais são as forças que eu tenho sobre esse bloco, né? Eu vou ter, se a gente fosse fazer o DCL, né, de quando o bloco está sendo preso, eu vou ter o peso aqui, que é mg, e vou ter a força para baixo. Que a pessoa está fazendo. Só que logo quando aí tem a normal e tem a força elástica, Fs aqui. Então eu tenho todas essas forças. Só que no instante em que eu soltar essas forças, o que vai acontecer? Essa normal vai deixar de existir e essa força vai deixar de existir. Então eu vou ter a força da mola e a força peso. Então são essas duas forças que vão realizar trabalho sobre o bloco. Bom, então a gente vai ter aqui menos mgh, né? Ou seja, menos w, que é o peso, vezes h. A gente tem que ter um detalhe aqui também. A gente tem que definir o que é h. H é a altura que o bloco vai subir, certo? Então, eu vou ter esse meu peso gerando trabalho aqui toda essa altura, né? ΔH aqui. Mas esse H eu já vou estar descontando esse 0,3 que ele não gerou trabalho, tá bom? Então vai ser como se fosse assim, H menos 0,3. E aí eu vou ter a energia potencial elástica também. Então vai ser o quê? Meio, né, de K. No caso aqui, a força elástica vai gerar um trabalho positivo sobre o ponto, né? Porque ele não está preso mais. Ela estava comprimida e ela vai empurrar o peso para cima. Aqui vai ser KS, vou colocar aqui H. Na verdade, é quanto que ela estava comprimida. Ela estava comprimida de quanto, né? Ela estava comprimida de 0,7 no começo e comprimida de 0,6 no final. De onde que eu tirei esse 0,7 e esse 0,6? Aqui, ó.
lembra que a mola no começo estava comprimida de 0,6 e você foi lá e ainda comprimiu mais 0,1 com a mão. Então ela estava comprimida de 0,7 e 0,6. Lembra que essa fórmula aqui meio de K, S ao quadrado, né? E aqui é como se fosse entre A e B aqui. Ou entre 1 e 2, né? Aí ficaria S menos S, ou S2 ao quadrado menos S1 ao quadrado. Tipo isso. Aqui é da situação 1 para a situação 2, né? Que ela gerou a energia potencial elástica. Certo. E isso daqui vai ser meio de mv2 ao quadrado. Da velocidade em 2. Então vamos lá. O que a gente pode simplificar? O que a gente não pode simplificar? Aqui eu tenho que a velocidade 1 é 0. Eu soltei do repouso. Então isso daqui vai ser 0. Soltei do repouso. E a última aqui, a velocidade 2, também vai ser 0. Por quê? Porque eu quero esse h justamente para quando a velocidade zerar. Certo? E aí a minha única incógnita aqui vai ser o h. Vai ficar assim, né? Vai ficar m menos mg. h menos 0,3 mais meio de K. Quanto que vale a constante elástica da mola? 200 newtons por metro. Meio de 200 é 0,7 ao quadrado menos 0,6 ao quadrado. Igual a zero. E esse mg aqui, né, se a gente colocar os valores, é 2 kg e a gravidade 9,81. Pronto. E aí, resolvendo para H, eu vou encontrar que H é 0,963 metros. Então, pronto. Então, vamos lembrar aqui o que a gente fez, né? Eu coloquei a energia cinética no início, a energia cinética no final e o trabalho das forças que atuam sobre a massa de 2 kg. Aqui eu vou ter a energia cinética inicial é 0, porque eu soltei ela do repouso, e a energia cinética final é 0, porque eu quero até a altura que é a velocidade, a altura máxima, que é quando a velocidade zero. O trabalho da força-peso é contrário ao movimento, então eu coloquei aqui negativo, e aqui o H é essa consideração aqui, né? A altura máxima com relação ao solo, que eu estou querendo, vai ser justamente H menos 0,3, que é a posição inicial. Esse aqui é como se fosse meu ΔY. Como se fosse, não, é meu ΔY, né? E depois o trabalho da força elástica. A força elástica atua sobre a massa. E ela que vai fazer com que a massa suba. Por isso que o trabalho dela é positivo, né? Positivo. E aí eu peguei e considerei, né? Quando a mola estava comprimida de 0,7, que era toda a altura aqui, né? De 0,7 até quando ela parou aí no 0,6. E aí o resultado a altura máxima que ela subiu foi 0,963. Pronto, então vamos para o próximo exercício. Esse exercício aqui a gente já fez lá no capítulo de dinâmica, quando a gente estava estudando componentes normal e tangencial. Como é que era esse exercício aqui? Esse exercício era um pacote que estava numa esteira transportadora e aí você queria saber o ângulo em que esse pacote aí deixava de ter contato com essa superfície, que ele ia acelerando porque ele está descendo, né? O peso vai acelerando, a componente do peso vai acelerando ele. Então vamos ler o exercício. Pacotes de 2 kg passam na esteira transportadora para uma rampa circular lisa com a velocidade de 1 metro por segundo, como mostrado nessa figura aqui. Se o raio da rampa é de meio metro, determine um ângulo máximo para o qual cada pacote começa a perder contato com a superfície. Então pronto. Aqui está um esquema de um DCL, né, para esse pacote. E aí num ponto genérico, num θ genérico aí. Nesse θ genérico, o que eu vou ter? Eu vou ter a componente normal desse pacote,
perpendicular à superfície de contato, né? Então aí ele é na direção normal, se a gente lembrar lá das direções normais e tangencial. E aí eu tenho a direção tangencial aqui, que é a tangente dessa superfície. Quais forças mais eu tenho? Eu tenho peso. Só essas duas forças aí. Então eu vou ter uma componente aqui do peso que é responsável por esse pacote aqui acelerar, tá bom? Que é como se fosse na direção aí tangencial. Certo. Eu não sei se vocês lembram desse exercício. Esse exercício era um pouquinho complicado, né? Pra gente fazer. A gente tinha que achar raio de curvatura e tinha diversas consideraçõezinhas pra gente fazer. Caiu no sistema e tal. E por energia vai sair bem mais fácil. Então toda vez que vocês fizerem um exercício, antes de vocês começarem a fazer loucamente, né? Sempre pense assim, eu posso fazer por energia, por trabalho? Eu posso utilizar o princípio de trabalho e energia para resolver? Se eu puder, sai mais fácil. Sempre sai mais fácil. Tá bom? Ok, então vamos lá. Resolver esse exercício aí. Eu já posso escrever. A primeira coisa que eu vou fazer é decompor essas forças aqui na direção normal e tangencial. E para que eu vou fazer isso? Isso é interessante lá para o que a gente estava fazendo, porque a gente sabia que na direção normal a gente tinha aceleração centrípeta e tal. Só que para a gente aqui também vai ser interessante, por quê? Porque a componente que gera trabalho é a componente tangencial ao movimento. Então, se a gente como a gente define uma componente tangencial e normal, a gente sabe que a componente normal não vai gerar trabalho, mas a componente tangencial vai, né? Além disso, eu também posso utilizar as equações de movimento nas direções para calcular alguma incógnita que precisar. Tá bom? Então, vou colocar as equações de movimento aqui. Então, na direção tangencial e na direção normal. Certo. Lembra que eu estou fazendo aqui para um θ genérico, para um ângulo genérico. Tá bom? Então, é um ângulo genérico. Nesse ângulo genérico, eu tenho essa situação aqui representada. Então, vamos lá ver as forças, né? Eu tenho aqui na direção tangencial primeiro, né? Na direção tangencial eu vou ter a componente seno do peso. Então eu vou ter W seno de θ. E isso daqui vai ser a massa do corpo vezes a aceleração tangencial. Essa equação acaba não gerando muita coisa pra gente, por quê? A gente não sabe θ, a gente quer θ máxima, a gente poderia jogar essa equação aqui para θ máxima, tentar resolver. Só que a gente também não sabe a aceleração na tangencial. Para direção normal vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Eu vou ter a normal negativa. Lembre que a direção normal é para dentro, né? Positiva. A direção normal é para cá, positiva. Então a normal vai ser negativa e a componente do peso cosseno positiva. E a gente sabe que a aceleração normal ela é o quê? Ela é v² sobre o raio. E como é uma pista circular aí, uma esteira circular, eu posso colocar R. Ao invés de ρ, né, eu posso colocar R. Então pronto. Nessa equação aqui, o que eu tenho de incógnita? Eu não sei a normal, não sei a velocidade de saída dessa rampa aí. Aqui é cosseno de θ, eu coloquei cosseno de B. E eu também não sei o θ. Tá bom? Mas, ó, lembra que a minha normal vai sumir. Por que a normal vai sumir? A normal some porque é justamente a condição quando a condição limite em que o pacote deixa de tocar a superfície. Quando ele deixa de tocar a superfície, já não tem mais normal, né? Que a normal é justamente a força de contato. E aí não vai ter mais contato. Então, se eu fizer aqui para θ máximo, o que vai acontecer com essa equação? Para θ máximo, essa equação vai ficar assim, ó. W, que é o peso, né? Vou colocar assim, mg, cosseno de θ máximo é igual a mv, esse v aqui vai ser o v de saída, né? Eu posso colocar aqui tipo um v2, sobre o raio. E aí eu tenho que incógnitas, eu tenho θ e v². Tenho duas incógnitas. Agora eu vou utilizar
trabalho energia, princípio trabalho energia. Então eu vou ter aqui o princípio trabalho energia. Como é que era? A energia cinética em 1 mais a somatória dos trabalhos de 1 até 2 vai ser o trabalho 2. E eu vou aplicar esse trabalho energia em que situações? Na situação 1, que é esse aqui para V0, e na situação com θ máximo, quando deixa de tocar o solo, nessa situação aqui, tocar a esteira. Então eu vou aplicar para essas situações. Então vamos lá. A energia cinética 1 vai ser o quê? Meio de mv0 ao quadrado. Mas, que força vai gerar trabalho? A força que gera trabalho é a componente perpendicular, normal ao movimento, né? Mas a gente vê aqui também que, ao invés de utilizar essa ideia da componente, se eu utilizar a componente perpendicular, tangencial ao movimento, na direção do movimento, eu teria o W a tangencial era W seno. Eu teria que utilizar aqui W seno de θ. Só que para fazer isso daqui, essa componente e tal, esse θ, eu teria que utilizar coordenadas polares. E aí eu voltaria ao problema que eu já tinha. O que eu vou fazer aqui? Eu sei que a força, peso, ela gera trabalho só na direção y, porque ela está sempre orientada na direção y. Então é isso que eu vou usar, é essa ideia que eu vou usar. Então eu vou colocar aqui o trabalho da força peso. Como eu estou orientando para baixo, tipo assim, eu estou fazendo o movimento para baixo, ele está ganhando velocidade para baixo, eu vou colocar o peso aqui realizando trabalho, tá bom? Que é como se fosse uma situação que a caixa está em cima e está vindo para baixo, ela está ganhando velocidade. Vou colocar o trabalho do peso aqui positivo, então vai ser o trabalho do peso vezes ΔY. Quanto que vale ΔY? Então aí aqui eu vou ficar meio de mv2 ao quadrado. Esse V2 é justamente esse V2 aqui, do θ máximo. Então eu tenho que saber o que é θy, o que é ΔY. Como é que eu vou fazer para fazer o ΔY? Aqui nessa figura já tem representado, né? ΔY vai ser isso daqui, ó. O que vai ser esse ΔY? Eu tenho meio, que é o raio, e eu tenho aqui essa distância aqui, nesse triângulo com θ máximo. Então eu tenho esse triângulo vermelho que eu representei aqui, esse ângulo aqui é θ máximo, então esse lado aqui vai ser o cosseno. Meio, o raio vezes o cosseno. Então eu tenho isso daqui, ó. Vai ser meio de mv0 ao quadrado, mais o peso é mg, vezes ΔY, então ΔY vai ser o raio menos 0,5 cosseno de θ máximo. Então, ó, foi isso aqui que eu fiz, ΔY. Vamos escrever para vocês verem de onde saiu lá. Deveria ter até escrito antes, né? ΔY vai ser o quê? Vai ser meio, que é essa distância total, menos 0,5 cosseno de θ máximo. Foi isso que eu escrevi, tá bom? Então esse aqui é o ΔY. E vamos ver aqui quais são as incógnitas que eu tenho nessa equação. A massa é fornecida, que é 2 kg, V0 é 1 metro por segundo. A massa, eu posso até simplificar a massa, que está multiplicando toda a equação, né? Todos os termos da equação. Gravidade, o raio, cosseno de θ máxima é uma incógnita, e V2 ao quadrado. Não eram as mesmas incógnitas que eu tinha aqui, ó. Então eu posso fazer um sistema para essas duas equações. Tá bom? Eu vou colocar aqui equação 2 e equação 1. E aí, resolvendo o sistema das equações 1 e 2, eu vou chegar na resposta aí, que é para θ máximo, né? Que é o que eu quero, o ângulo. 42,7. Percebam que eu vou resolver primeiro para cosseno. As minhas duas incógnitas, né, são das equações, e são θ e
θ e V2. Então eu posso, por exemplo, isolar V ao quadrado aqui, V2 ao quadrado, porque eu já tenho V2 ao quadrado aqui, ó. Então é só isolar e jogar. E aí você resolve para cosseno de θ. E aí depois que você acha o cosseno, você faz o arco cosseno e você acha esse θ aqui. Pronto, então vamos para o próximo exercício. Esse próximo exercício aqui fala assim, ó. Os blocos A e B mostrados na figura 14.14 têm massa de 10 kg e 100 kg. Então o bloco A tem 10 kg e o bloco B tem 100, respectivamente. Determine a distância percorrida por B do ponto onde foi solto até o repouso. Então esse bloco B aqui ele é bem mais alto, ele vai cair, né? A gente já pode orientar aqui para baixo positivo. Então o S aqui está para baixo positivo. E até onde sua velocidade se torna 2 metros por segundo. Então vamos ver o que ele está falando. Ele está querendo ΔSI, ΔSB de V0 até V0 até V2. Então V0 é 0 e V2 é 2 metros por segundo. Então ele quer da situação 1 até a situação 2. Né? A velocidade inicial é 0, que ele sai do repouso, até a velocidade 2. Isso aqui já dá para a gente colocar aqui, né, a nossa princípio do trabalho de energia. Então a trabalho do peso aí, no caso, vão ser os pesos, né, que vai gerar essa variação de energia cinética. Esse exercício aqui, ele é sobre sistema de corpos. E para um sistema, você pode considerar aqui tudo como uma somatória. Eu vou ter a somatória das energias cinéticas em 1 e a somatória das energias cinéticas em 2. E aqui a somatória dos trabalhos das forças. Então vai ser bem interessante para a gente trabalhar com essa equação aqui. Essa vai ser uma equação. A segunda equação vai ser o quê? Vai ser do movimento relativo. Então eu sei que o comprimento total da corda, ele é o quê? Ele vai ser SA mais, então eu tenho aqui SB, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 SB. 4 SB. E aí eu posso pegar em termos de variação aqui, né? Lembra que a gente derivava. Para a gente aqui a gente quer variação. Porque a gente quer aqui essa variação do S, né? Então eu vou pegar em termos de variação. A variação do comprimento não tem, né? O comprimento da corda é sempre o mesmo. Então vai ficar 0. E aqui vai ficar ΔSA mais 4 vezes ΔSB. E aí o ΔSA é menos 4 ΔSB. Então a gente tem duas equações. Uma que vai ser gerada com a de energia e outra aqui que vai ser gerada com... e essa outra equação aqui dos deltas, né? Do movimento relativo. Aqui, ó, a gente, para poder utilizar essa equação aqui, vamos olhar aqui o DCL, sobre o sistema. Então, são as forças que estão atuando sobre A e B como um sistema. As forças B e os pesos, né, de B e A, eles realizam trabalho, porque eles estão sobre o sistema. Mas as forças aqui, e esses dois sistemas, eles vão se locomover, né, realizar movimento. Só que as forças aqui que estão atuando sobre esse suporte, as reações, elas não vão gerar trabalho, porque elas não estão gerando nenhum tipo de deslocamento, tá bom? Elas estão presas numa parte fixa. Então são reações. Professor, e as reações aqui entre B e essas... Isso daqui eu vou considerar como forças internas do sistema, tá bom? Ok. As forças que vão gerar trabalho mesmo vão ser os pesos, né? Isso é meio intuitivo de perceber. Igual que a gente viu, a única força que vai gerar trabalho é o peso que está fazendo com que isso daqui caia. Aqui também, a única força que vai fazer com que isso daqui se movimente é o peso. Tá bom? Eu não tenho nenhuma força puxando nada disso. Então vamos lá, vamos aplicar essa fórmula aqui para um sistema, né? Um sistema A e B. Então para essa fórmula e para esse sistema vai ficar assim, né? Eu vou ter meio de MA V1, não, eu vou colocar assim, VA em 1 ao quadrado, mais MVB em 1 ao quadrado. Aqui eu vou colocar os trabalhos, aqui eu já completei o primeiro termo, né, que é das energias cinéticas em 1, e aqui eu vou colocar o trabalho dos pesos. Então eu vou ter
trabalho em A vezes ΔSA, mais o trabalho do peso, esse aqui é o trabalho, né? E o trabalho do peso B, WB, vezes ΔSB. Coloquei positivo o trabalho do peso porque eu orientei tudo para baixo positivo. Então tá aqui. Eu já espero que o A suba. Então o peso aí vai estar contrário ao movimento do A. Mas o sinal mesmo, né? Ele vai sair aqui no ΔSA. Então eu deixo dessa forma. E aqui no final, a energia cinética em 2. Então vai ser MA VA em 2 ao quadrado mais MB VB em 2 ao quadrado. O que é zero aí? As velocidades iniciais são zero, né? E aí eu vou chegar nisso daqui, né? Eu vou ter MA G ΔSA mais MB G ΔSB. Eu quero... Eu sei que a velocidade em A, né, é 2 metros por segundo em 2. Então eu vou substituir 2 metros por segundo aqui. Pera aí, deixa eu só terminar de escrever a equação para eu explicar isso. Certo, agora que eu escrevi, então lembra lá, a velocidade em B foi dada, né? Eu falei velocidade em A, não. A velocidade em B foi dada 2 metros por segundo, então eu tenho, só que eu não tenho a velocidade em A. Como é que a gente fazia para achar a velocidade relativa? A gente utilizava essa equação aqui. Dessa equação aqui, ó, então vou escrever aqui a equação 1. Dessa equação aqui, a gente consegue tirar a velocidade também. Deixa eu copiar um. Dessa equação 1 eu tenho, né, que ΔSA é igual a menos 4 ΔSB. Então, a velocidade em A é menos 4 a velocidade em B. A velocidade em B eu tenho, né, que é 2. Então, vai ficar 4 vezes 2. A velocidade A, então, ela é menos 8 metros por segundo. Então, pronto, a gente achou a velocidade em A. E quer dizer que A está subindo, né? Que a gente orientou positivo para baixo. Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, eu substituo aqui 2. Eu substituo aqui menos 8. Pronto. A massa de A Vamos substituir tudo. Só para mostrar para vocês o que a gente não tem. O que a gente tem? Então, eu tenho a massa de A, que é 10. Então, a velocidade em A ela é menos 8. Mais a velocidade em B, que é 2. Aqui vai ficar positivo, né? Beleza. Aqui eu tenho, ó, MA é 10 vezes a gravidade, que é 9,81, vezes a variação da posição A, que eu não tenho, mais 100 vezes 9,81, vou colocar aqui 98,1 já, 981, que é 100 vezes 9,81, é isso mesmo, e vezes ΔSB. Então, as minhas incógnitas são ΔSA e ΔSB. Só que isso daqui, ó, ela vai ser uma segunda equação. E aí, o sistema das equações 1 e 2, né? E aí eu vou encontrar, a partir desse sistema, o meu ΔSB, que é o que ele pede. Vou encontrar ΔSA e ΔSB, e o ΔSB vai ser 0,883 metros. Certo? É isso. Então tem que resolver o sistema com essa equaçãozinha aqui, que ΔSA é igual a menos 4 ΔSB. É só substituir isso aqui, por exemplo, eu substituir ΔSA, e aí a equação toda vai ficar em termos de ΔSB. Aí resolve a equação, e aí você acha ΔSB. 0,883. É isso.